Olá, seja bem-vindo! Eu sou Isadora Tolentino e você está no Fechado com a Segurança. Aproveita, deixa seu like agora. Se ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades. Quer sair na frente nas atualizações? Clique no sininho, ative as notificações e seja o primeiro a receber vídeos novos. Fechado com a Segurança, o caminho é a prevenção. Você sabe o que é a CAT? CAT é a comunicação de um acidente de trabalho. Um documento que informa ao INSS que o trabalhador sofreu acidente de trabalho ou suspeita-se que tenha adquirido uma doença de trabalho. Existem 3 tipos de CAT. CAT inicial. Abrimos uma CAT inicial para comunicarmos um acidente típico de trajeto, doença profissional ou do trabalho e um óbito imediato. CAT de reabertura. Abrimos essa CAT quando há um agravamento ou sequela de uma lesão ou acidente já comunicado anteriormente através de uma CAT inicial. CAT de comunicação de óbito. Falecimento decorrente de acidente ou doença profissional ou do trabalho devido a agravamento comunicado. Para quais tipos de acidente a CAT deve ser emitida? A CAT deve ser emitida quando o trabalhador sofrer acidente de trabalho. A comunicação deve ser feita quando o empregado segurado sofrer o acidente ou doença profissional, com exceção do empregado doméstico e do trabalhador avulso. De acordo com a legislação previdenciária, tecnicamente, o acidente decorre do exercício do trabalho a serviço da empresa que provoca lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Assim, são considerados acidentes do trabalho. Doença profissional, aquela produzida ou desencadeada por exercício do trabalho peculiar de determinada atividade, também chamada de doença ocupacional. Doença do trabalho, aquela adquirida ou desencadeada em função de condições especiais do trabalho realizado. Acidente de trajeto. Esse tipo de acidente é equiparado ao acidente do trabalho para fins previdenciários. Configura-se como acidente ocorrido no percurso da residência para o local de trabalho ou vice-versa. Com a emissão da CAT, o empregado demonstra ter sofrido acidente ou submetido à doença profissional, com o direito de receber o auxílio-doença acidentário, ou seja, o benefício que após retorno do afastamento possui direito à estabilidade no emprego pelo prazo de 1 ano, diferente do auxílio-doença comum. Certamente, o segurado deverá ainda se submeter à perícia médica do INSS para fins de identificação no nexo causal entre a lesão ou doença com a atividade exercida pelo trabalhador. Quem é responsável pela emissão? Surgem muitas dúvidas nessa hora e também por imaginarem que apenas as empresas podem fazer. Porém, além da empresa empregadora, também podem ser responsáveis pelo preenchimento e encaminhamento da CAT o próprio acidentado ou seus vinculados, o sindicato da categoria, o médico assistente ou qualquer autoridade pública. Neste último caso, o parágrafo 2 do artigo 359 da IN 45 relaciona o que considera como autoridade pública. Caso o acidentado seja um trabalhador avulso, a abertura da CAT será responsabilidade da empresa tomadora do serviço ou o sindicato da categoria ou o órgão gestor da mão de obra. E se o trabalhador for funcionário de 2 empresas e ocorre um acidente de trajeto enquanto ele vai de uma para outra, qual das 2 empresas abre a CAT? A resposta é: as 2 empresas que devem abrir. Existe alguma penalidade quando a empresa não emite? Por se tratar de um documento que reconhece a ocorrência de um acidente, podem existir casos em que a empresa se recuse a emitir a comunicação. A empresa que não informar o acidente dentro do prazo de até o primeiro dia útil seguinte do acidente, e nos casos de morte de forma imediata, será sujeita à aplicação de multa. O valor da multa varia entre o valor mínimo e máximo do salário de contribuição, por cada acidente que não foi comunicado dentro do prazo.
Curiosidades. As informações recebidas pelo INSS por meio da CAT são utilizadas para fins estatísticos e epidemiológicos dos órgãos federais, bem como para identificar os riscos envolvidos em cada atividade laboral. Doenças endêmicas não são consideradas como acidente de trabalho e por isso não é emitida a CAT nessa situação, como também doenças degenerativas, decorrentes do grupo etário e quando não produz incapacidade laborativa. Mas, diante do cenário de pandemia que estamos vivendo, há uma discussão em transformar a doença coronavírus como uma doença ocupacional. O que vocês acham sobre isso? Deve se tornar ou não? Deixe nos comentários o que vocês acham. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que essas explicações sejam úteis para você. Compartilhe com os amigos, continue acompanhando o nosso canal e até o próximo vídeo.